Meus irmãos, o tema de hoje é: como eu posso tirar o melhor do meu próximo? Como é que eu posso conseguir o melhor do meu próximo? Se você já deu uma olhadinha no nosso boletim, você viu que eu comecei a mensagem com uma citação de um filósofo francês, que foi um dos grandes filósofos do existencialismo e que era conhecido justamente pelo seu pessimismo e pela maneira um tanto sarcástica que ele olha para a vida. E ele disse, em certa ocasião, exatamente a frase que está na capa do boletim. Ele disse: o inferno são os outros. O inferno não sou eu. O inferno são os outros. E por acreditar nisso, e por, de certa forma, um filósofo como ele é um grande observador da vida. E uma pessoa que observa a vida com a perspicácia que o Jean-Paul Sartre observou, ele não fala as coisas assim à toa. Não são frases que a gente pode jogar fora sem ter uma análise, sem olharmos para essas frases de maneira mais direta, de maneira mais profunda e pensar um pouquinho. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer quando ele diz que o inferno são os outros? Há várias especulações a respeito disso. Nós não estamos querendo criar aqui uma discussão filosófica sobre o assunto, mas queremos estudar o que a palavra de Deus nos diz. Mas Jean-Paul Sartre, ele soube, de certa forma, resumir uma coisa que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que a maneira como nós olhamos para as outras pessoas vai determinar o grau de felicidade que eu tenho no relacionamento com as outras pessoas. Há um princípio muito simples, que é o seguinte: se eu não aprender a olhar para as outras pessoas com a possibilidade de que aquela pessoa possa ter alguma coisa boa, você pode ter certeza que eu estou vivendo no inferno. Se você só consegue olhar ao redor e não ver ninguém bom, não ver ninguém que possa ter jeito, não ver nas pessoas nenhuma possibilidade de melhora, meu amigo, eu sinto muito, mas eu quero lhe informar que talvez você esteja morando onde você não imagina que está morando. Claro que o inferno é algo muito pior do que isso. O nosso querido filósofo cristão C.S. Lewis, ele diz o seguinte: ele diz que se você não quer perdoar ninguém, se você não quer ceder nunca, se você nunca consegue ver nada de bom em outras pessoas, o melhor lugar para você viver é o inferno. E é interessante que ele disse isso antes do Sartre. Ele disse isso no ano de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto que Jean-Paul Sartre vai dizer essa frase lá na frente, um pouco mais próximo da década de 50, da década de 60, quando ele já estava no pós-guerra, já estava interpretando as coisas relacionadas à Guerra Fria e tudo isso. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque há na Bíblia exemplos de como é que nós podemos nos aproximar das pessoas e conseguir descobrir o que há de melhor nelas. E eu quero pegar especialmente um exemplo que está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ler o texto, capítulo 6, é um capítulo à frente, nós vamos ler dos versos 8 até o verso 23. É uma história relacionada ao ciclo de Eliseu. O ciclo de Eliseu são aquelas histórias no Antigo Testamento que contam as
profecias, os trabalhos, os milagres, a ação, especialmente do profeta Eliseu. Capítulo 6, nós vamos encontrar a atuação de Eliseu no 6, versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8. E eu vou fazer essa leitura aqui na Bíblia da linguagem de hoje, que ela conta a história assim, de maneira mais fluida, de maneira mais, sem usar termos nos quais às vezes a gente enrosca. Então olha aí o que o texto diz. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselhos aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse até perto daquele lugar, pois os sírios estavam esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alertas. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei da Síria? Agora eu vou ler o versículo 12. Pode ser que, como o texto é um pouquinho diferente, alguns irmãos não estejam percebendo aonde eu estou, ok? Próximo versículo agora, o versículo 12. Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com os cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Deus eterno, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Deus eterno, faze que estes homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado, esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Deus eterno, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui, e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. É uma história interessante.
Eu creio que essa história mostra exatamente como a nossa atitude em relação aos outros determina se nós vamos ter inimigos ou amigos. Determina se nós vamos conseguir das pessoas o que eles têm de melhor, ou se nós vamos conseguir das pessoas o que eles têm de pior. Porque, meus irmãos, não se iludam. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender quando nós trabalhamos com essa questão dos relacionamentos interpessoais. Depois você vai ler a mensagem do boletim e você vai ver que o que eu quero deixar bem claro ali naquela mensagem é que se você não consegue ver no seu próximo, quem é o próximo? Quem é o próximo? É quem está perto de você. Quer goste de você, quer não. É quem está do teu lado. É quem Deus coloca no teu caminho. Diz assim, eu amo o próximo como a mim mesmo. Mandei lá para aquele país que acabou de Katmandu, a capital, esqueci o nome agora do país. Nepal, Paquistão. Mandei para esses países uma oferta enorme para ajudar aquelas pessoas. Eu estou amando o meu próximo. Não, você está amando distante. O que é muito bom. E não deixa de se encaixar também na categoria de ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não deixa de se encaixar. Mas quando Jesus diz que, e a palavra de Deus nos diz, não é só Jesus, o Antigo Testamento diz, quando Jesus pergunta ao escriba da lei o que a Bíblia diz, ele mesmo responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele está se referindo, em especial, àquele que está perto de você. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quem mais nos incomoda não é o nosso inimigo que foi viajar para a Europa. Quem mais nos incomoda não é o presidente da Rússia que está lá atacando e fazendo corpo mole na questão das divisas lá com os países do antigo bloco soviético. Não é ele que mais nos incomoda. Quem nos incomoda é quem mora com a gente na mesma casa, ou quem mora na casa vizinha, ou quem está perto da gente de tal forma que de vez em quando a gente tem que encontrar com essa pessoa. Aquele que talvez eu preferisse evitar de encontrar. Mas sabe o que muitas vezes acontece com essa pessoa? A gente faz de tudo para ficar longe dela, mas a gente mantém a imagem dela dentro do coração da gente. E a gente briga com ela mesmo sem ela estar presente. Esse é o que incomoda. E se eu não consigo ver no meu próximo alguma coisa de boa, ele pode ser meu amigo, ele vira inimigo. Ele pode ser meu marido ou minha esposa, vira alguém que eu quero longe de mim. Pode ser o meu chefe, ou meu colega, ou meu subordinado. Ele vira alguém insuportável. E é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós temos exatamente dois tipos de atitude. Nós temos a atitude do rei da Síria, que é muito parecido com a atitude do rei de Israel, e a atitude de Eliseu, que é a atitude que Deus quer que nós copiemos e que nós aprendemos a trabalhar para que nós sejamos pessoas capazes. Em primeiro lugar, qual é o nome da série, da série de mensagens que nós estamos estudando? Se quiser pode colar no boletim. O nome da série inteira, não o tema da mensagem de hoje. Qual é o nome da série inteira que nós estamos estudando no mês de junho? Deus quer o melhor de mim. Pode tornar pessoal. Deus quer o melhor de você. Em primeiro lugar, Ele quer que você viva uma vida abundante. Se você quiser saber um pouquinho disso, faça o teste que eu pedi. Ela funcionou? Funcionou, então depois nós vamos ver. Você vai poder saber se digitando estas palavras você chega na mensagem. A mensagem dura 30 minutos, está lá na internet. Você não vai precisar gastar muito tempo ouvindo a mensagem e você vai ficar sabendo sobre o que nós falamos na semana passada.
E nesta semana o nosso tema é: bom, se eu vivo uma vida abundante, como é que eu faço para viver bem com todos? Ou bem com as pessoas que estão próximas de mim? Ou pelo menos, porque talvez o caminho mais complicado, talvez o caminho mais fácil para a gente se decepcionar, é a gente querer viver bem com todo mundo. Se a gente quiser viver bem com todo mundo, a gente vai acabar decepcionando alguém, se não for a nós mesmos. Mas a pergunta não é como viver bem com todo mundo. A pergunta nossa é: como é que eu posso tirar o melhor do outro? É possível até, com certeza os irmãos que estão aqui não pensaram assim, mas depois que eu tinha colocado o título dessa mensagem, eu fiquei preocupado. E comecei a colocar na internet, comecei a colocar em vários lugares, dizendo: olha, o tema do domingo, dia 14, será como tirar o melhor, o que há de melhor no outro, e o que há de melhor no próximo. Aí eu fiquei pensando assim: e se alguém entender que é, como é que eu consigo espoliar o meu próximo? Ah, pastor, mas ninguém pensou assim. Claro, vocês têm o coração limpiamente limpo, mas pode ser que aconteça o que aconteceu com aquele carcereiro, ou melhor, com aquele bandido, que ele, nos Estados Unidos, essa é uma história antiga, conhecida, nos Estados Unidos, ele se converteu porque na época em que Moody era o grande avivalista, isso no final do século XVIII, Moody pregou numa cidade americana chamada Filipos. E o jornalista que eu acompanhava, que transcrevia os sermões dos jornais, costumava dar títulos assim, pegar os títulos que Moody colocava nos sermões e transcrevê-los no jornal como manchete, porque os títulos que Moody usava nos seus sermões eram sempre títulos assim chamativos. E o título daquele sermão era: o dia em que o carcereiro de Filipe foi pego de jeito. Como esse bandido tinha sido preso numa cidade americana chamada Filipos e havia arrumado uma encrenca e uma briga muito grande com o carcereiro que cuidou dele, quando ele pegou o jornal de longe, ele não percebeu que ele estava ligando com uma mensagem, ele olhou a manchete, diz: o dia em que o carcereiro de Filipos foi pego de jeito. Até que enfim pegaram aquele desgraçado. Até que enfim aquele camarada recebeu a paga que ele merecia. E começou a ler. E converteu-se por causa disso. Então, meus irmãos, quando eu quis dizer aqui, como eu posso conseguir o melhor do meu próximo, eu não estou aqui querendo dizer que eu tenho que viver bem com todo mundo. Isso é impossível, nem sempre isso vai acontecer. Mas será que existe uma maneira de eu melhorar os meus relacionamentos interpessoais? Existe. Nós temos aqui, nesse texto, uma maneira de tornar os relacionamentos interpessoais cada vez mais infernais, cada vez mais difíceis, e uma outra maneira, que é a maneira bíblica, a maneira que Deus nos coloca, é a maneira que Deus nos dá de nós tornarmos o nosso relacionamento interpessoal o melhor que ele pode ser. O melhor que ele pode ser. Vamos analisar aqui a atitude de cada um dos dois. Em primeiro lugar, o rei da Síria e o rei de Israel, eles têm uma atitude muito parecida no fato de que eles estão em guerra, e quem está em guerra está sempre desconfiado. E essa é a primeira coisa que acaba com os nossos relacionamentos interpessoais. A desconfiança é ver no outro sempre uma má intenção. A gente percebe isso de várias maneiras. Quando o rei da Síria resolvia planejar a guerra, planejar as coisas que iria fazer, ele combinava com o seu staff maior, que deveria ser um grupo seleto de generais, de pessoas que eram as únicas que deveriam saber, provavelmente reuniões secretas. Ele dizia: olha, nós vamos emboscar o rei de Israel em tal e tal lugar, nós vamos dar um jeito, ali existe uma confluência de montanhas, de lugares, a gente pega o rei de Israel, quando ele estiver passando por ali, ele costuma fazer isso aqui. Eu recebi informações privilegiadas de que ele tem essa rota, que os seus soldados estão vulneráveis em determinada despenhadeira, então
está tudo combinado, está tudo certinho, isso aqui fica só entre nós. Isso aqui fica só entre nós é uma palavra que a gente precisa tomar cuidado para dizer. Mas ali ele podia ter certeza de que iria ficar somente entre aqueles soldados, e a preparação seria feita de maneira a mais sigilosa possível. Por quê? Uma questão de guerra. Na guerra, uma informação vazada dá corte marcial. As pessoas podem ser executadas se elas disserem o que vai acontecer e o que foi planejado. A espionagem na guerra é muito séria. Só que quando ele atacava, aquele ataque tão bem planejado, nada dava certo. Parece que o rei de Israel já estava sabendo de tudo, parece que não estava tudo preparado para um contra-ataque, para isso, aquilo. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três, diz o texto aqui, que isso aconteceu, como é que é? Isso aconteceu várias vezes, finalzinho do versículo 10. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: quem são as pessoas em que um rei em guerra precisa confiar mais? Os seus oficiais. E se ele não tiver a confiança dos seus oficiais, ele está perdido. Pois bem, chamou os seus oficiais, e olha a pergunta que ele faz aqui, olha. Qual de vocês está do lado do rei de Israel? Quem é que está me traindo? Qual é a pressuposição do rei de Israel? Diante de uma frustração do seu plano, diante de um planejamento mal sucedido, porque alguém ficou sabendo, aparentemente o rei de Israel sabia o que iria acontecer em tal e tal lugar, qual foi a desconfiança dele? Alguém está me traindo. Se a gente começar a pensar assim, tudo que dá errado é culpa daquela pessoa. Tudo que vai mal é culpa daquela pessoa. A minha vida está uma droga, nada está dando certo. Eu ia falar maldito fulano, ou maldita fulano. Então, meus irmãos, prestem atenção, porque se você nutrir o seu coração com desconfiança, ninguém será confiável. Se você nutrir o seu coração com um olhar de desconfiança, não tem jeito. A mesma coisa acontece com o rei de Israel. Bom, é claro que o rei de Israel tinha motivos para isso, né? Entra o profeta Eliseu trazendo pela mão o exército do seu inimigo na cidade, na capital, no centro de operações do rei de Israel. O que ele desconfia? Qual é a atitude dele para com os inimigos? Estes homens são meus inimigos, eles vieram para tentar me derrotar. O que eu faço? O que eu faço? Mato? E essa é a segunda coisa que nós temos que entender. Se nós desenvolvemos no nosso coração esse espírito de desconfiança, esse espírito de sempre procurar o culpado pelas coisas que estão acontecendo, esse espírito de não considerar uma intervenção divina como uma possibilidade, esse espírito de achar que fulano tem a síndrome de Gabriela, que nasceu daquele jeito, viveu a vida inteira daquele jeito, vai morrer daquele jeito e vai para o inferno daquele jeito, meus irmãos, não tem jeito. Ninguém é bom. Isso acontece muito com quem sobe ao poder. Com quem sobe ao poder. Pessoas políticos que às vezes, né, eram amigos de todo mundo e tal, à medida em que, infelizmente, os políticos muitas vezes são muito traídos.
e há muita traição, e ele combinou com fulano, combinou com Beltrano, ele fez um acordo aqui, ele fez um acordo lá, os acordos foram rompidos, ele se sentiu traído, ficou sabendo de certas coisas a respeito do jornal. Não tem jeito, é natural que ele comece a desconfiar dos seus assessores mais próximos. Não é assim? E aí, sabe o que pode acontecer com algumas pessoas que acabam ascendendo ao poder? Elas vão ficando cada vez mais solitárias. Cada vez mais, menos gente faz parte do seu círculo íntimo. Cada vez mais, menos pessoas são confiáveis. Por quê? Porque essa pessoa aprende a viver desconfiada de tudo e de todos. Então, a primeira atitude errada que nós encontramos aqui, e que pode nos levar a criar uma infelicidade muito grande nos nossos relacionamentos, é justamente essa: é a gente começar a encher o coração da gente, e não somente encher. Deixa eu fazer uma rápida digressão aqui sobre esse assunto. É impossível que a gente não se decepcione com as pessoas. É impossível. Por mais que a gente ame alguém, normalmente na fase da paixão, a gente não vê os erros da pessoa. Quando a gente está apaixonado pela igreja, a igreja não tem erro. Quando a gente acha que aquela mulher é maravilhosa, é a mulher da minha vida, ela não tem erro. Quando a gente se apaixona por alguém, aquele homem é o homem com quem eu vou me casar, minha vida vai ser perfeita, ele não tem erro. Mas basta conviver um pouquinho com essa pessoa e deixar essa fervura da paixão abaixar, que você vai começar a perceber que aquela pessoa não é perfeita, mais ainda, que os defeitos dela são graves. Eu separei alguns textos que falam sobre isso, e um dos textos é o texto que se encontra lá no capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. A Timóteo ele disse o seguinte, também na linguagem de hoje: e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que têm um coração puro e pedem a ajuda do Senhor. Fique longe, preste atenção nisso, das discussões tolas e sem valor. Tem gente que não pode ver uma conversa, um disque-disque, uma discussão, ele já quer entrar dando opinião, né? Ele diz aqui: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Assim, voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Note que o que Paulo está aconselhando aqui a Timóteo é exatamente o tema da nossa mensagem. Ele está dizendo assim: procure obter o que há de melhor nas pessoas. Não entre em discussão, não fique discutindo, evite essas discussões que são tolas e insensatas. Há certas conversas que não valem a pena. Em outro lugar ele vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Então pare de conversar coisa ruim. Sabe o quê? Todas as vezes, todas não, a grande maioria das vezes que nós conversamos sobre alguém que não está presente, alguns defeitos daquela pessoa virão à tona. Não é verdade? Todas as vezes em que a gente se envolve no diz, não tem jeito. A gente vai sair com uma visão um pouquinho diferente daquela que a gente tinha. Às vezes até a gente sai pensando assim: puxa vida, eu pensei que fulano fosse melhor. Qual foi a segunda atitude do rei da Síria que o colocou em rota de colisão
com o que é e o que significa tentar tirar o melhor das pessoas, tentar tirar o que as pessoas têm de melhor. A segunda atitude dele foi uma atitude drástica. Ele disse o seguinte, olha só, quando alguém disse, né, nenhum de nós, ó rei, o profeta Eliseu, que conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto, então o rei ordenou, descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. Note que ele começou com a intenção de prender Eliseu, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. Pergunto para vocês, eles estavam querendo só prender Eliseu? A intenção dele era matar. Às vezes, meus irmãos, quando a gente começa a ver as pessoas com olhos maus, é isso que significa. A Bíblia diz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Se a gente começa a ver as pessoas com olhos maus, a gente pode começar querendo evitar a pessoa. O próximo passo é querer afastá-la de você. O próximo passo é querer se vingar dela. O próximo passo é talvez neutralizá-la, prendê-la. O próximo passo certamente será matá-la. Que é isso, pastor? Eu não sou assassino, eu também não. Mas Jesus disse que a Bíblia, ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que disser do seu irmão raca, sabe o que é raca? Raca é uma expressão hebraica, aramaica, que é a mais profunda expressão de desprezo que alguém pode ter. Desculpem, não é nojento, mas eu vou ter que falar para os irmãos entenderem. É como se eu olhasse para a pessoa e escarrasse, dissesse: é isso. Fulano, e desse aquela cusparada para dizer: fulano, é isso. Sabe como é que a gente chega nesse ponto? Começa com desconfiança. Ah, mas ele provou que é assim mesmo. É por aí que as coisas vão. A expressão que aconteceu, ou melhor, o sentimento que aconteceu nesse processo é que no final do processo havia um exército capaz de cercar uma cidade inteira para prender um único homem. Um único homem. Estas atitudes, meus irmãos, não tenho dúvida, quando a gente começa a ver só o erro, ver só o que as pessoas fazem de errado, não consegue ver nada de bom nas pessoas, mesmo as pessoas que nós mais amamos. Olha, eu já vi, sabe quem é o maior inimigo que alguém pode ter? É uma ex-esposa ou um ex-marido. Depende. Eu não estou dizendo que todas as ex-esposas e todos os ex-maridos são os maiores inimigos, mas eu estou dizendo, preste atenção no que eu digo, para não entenderem errado, que o maior inimigo que uma pessoa pode ter é o seu ex-esposo ou sua ex-esposa. Quantos ex-maridos vocês já viram destruir a vida da esposa? Quantas ex-esposas que botaram os seus maridos, principalmente alguns políticos, na cadeia para o resto da vida? Celso Pita que o diga. Quem? Fernando Collor. Precisa de mais algum exemplo? Pois é, amigos íntimos que se tornam inimigos ficadais. Gente que parece que quer matar a gente. Sabe por quê? Porque começou um processo de morte nessa história que faz que ao invés de
conseguir das pessoas o que elas têm de melhor, a gente consiga das pessoas o que elas têm de pior. E a gente ouve frases muito comuns dizendo assim: olha, eu não imaginava que fulano fosse capaz disso. Não imaginava que ciclano fosse capaz de me fazer o que eu fiz depois de tudo que eu fiz por ele. Não imaginava a ingratidão de ciclano, de Beltrano e sei lá que outras possibilidades tem de anos por aí, né? O que houve com este fulano ou Beltrano para ele virar essa pessoa horrível? Olha, é provável que nós mesmos tenhamos ajudado a transformá-la nessa pessoa horrível, que nós conseguimos tirar lá do fundo. Todos nós temos dentro de nós, um monstro e um anjo, um diabo, um demônio e um anjo celestial. Procura que você vai encontrar o demônio. Minha recomendação é: procura o anjo, para que você não encontre o demônio. Qual é então a atitude de quem quer encontrar o melhor no outro? É a atitude de Eliseu. Em primeiro lugar, Eliseu não tinha ilusão do que realmente estava acontecendo com ele. Quando o moço saiu e viu aquele exército enorme e voltou para dentro desesperado, dizendo: Senhor, estamos perdidos, a resposta de Eliseu já demonstra que ele não foi pego de surpresa. Olha o que diz aqui: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse. Notem, o moço não disse que tinha visto um exército. Ele simplesmente disse: Senhor, nós estamos perdidos. E Eliseu nem perguntou por quê. Eliseu disse o seguinte: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então a primeira atitude é o seguinte: no relacionamento com o nosso próximo, no relacionamento com o nosso amigo, no relacionamento com o nosso inimigo, pense sempre que aquele que está do teu lado é muito mais poderoso do que aquele que está contra você. Pense sempre que os recursos que Deus colocou à tua disposição são muito maiores do que os recursos que estão à disposição dos seus inimigos. Se você começa com esse tipo de pensamento, você já tem o coração em paz. Você não terá o seu coração armado. Coração armado é um perigo. Uma pessoa armada é muito perigosa, porque ela está pronta para atirar a qualquer momento, a não ser que ela tenha sido muito bem treinada, que ela saiba todas as atitudes que uma pessoa armada deve ter. É claro que aqueles que são responsáveis por portar arma, eles devem ter esse tipo de treinamento. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo daquele tipo de arma que você carrega, pronto para atirar, porque você ouviu dizer que alguém está ameaçando. Sabe aquela coisa que chega para você dizendo assim: ó, cuidado com fulano, que ele não é confiável. Você já engatilha o revólver. Aí daqui a pouco ele, tá vendo? Ó, você já aponta a arma para ele. Se ele olhar para você e disser: meu amigo, leva um tiro. Isso é perigo de andar armado, sem saber lidar com a arma. O nosso querido Eliseu aqui, não, calma, essa é a atitude do moço. Senhor, estamos perdidos, não tem escapatória, tem um exército cercando a cidade, não tem como fugir, são homens de guerra, homens treinados, eu não sei pegar nem no estilinho. O senhor sabe lidar com alguma arma? Estamos perdidos. Ele diz: calma, olhe e preste atenção, porque mais são os que estão do nosso lado do que os que são contra nós. Então, essa atitude de, antes e acima de tudo, uma atitude pacificadora, uma atitude de quem diz: então, calma,
É mais ou menos a atitude de Neemias. Neemias, ele estava construindo o muro, e alguém chega correndo e tal, tem lá, eu acho que no capítulo 4, se eu não me engano, chega correndo e dizendo: Senhor, eu estou vindo te atacar de todo lado, os sírios, os arábios se uniram com os samaritanos, com não sei quem, vamos se esconder, vamos se esconder. Eles: calma, não é assim. Não é assim. Aí ele chamou todos os seus trabalhadores e disse: a partir de agora todo mundo ora com a espada na mão, e com a outra mão trabalhando no muro, e vigiando e orando. Sabe a atitude que ele tomou? A atitude de quem está em paz, de quem não se deixa desesperar pela situação, de quem não se embarca no desespero dos outros, não embarca na conversa das pessoas. Então, essa é a segunda atitude. A terceira atitude é: abra os olhos. Isso eu acho fantástico, porque o Eliseu faz uma oração inusitada assim: abre os olhos desse moço, ele não está vendo. Vou dizer uma coisa para vocês: todo aquele que aprende a olhar as coisas boas, procurar, não olhar, porque às vezes as coisas boas não estão evidentes, mas todo aquele que aprende, em primeiro lugar, a procurar o que há de bom nos outros, é um pacificador. E a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E os que fazem briga serão chamados filhos de quem? Belial. Filhos de Belial. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se a gente inverter o versículo, malditos, ele vai ter que inverter a frase inteira. Os briguentos, porque serão chamados filhos do diabo. Sério, né? O nosso amigo Eliseu é um pacificador. Calma. Mas são os que estão do nosso lado. Senhor, abre os olhos, Senhor. Olha aí. Você não está vendo? Aí ele olha o exército. Vocês imaginam quantos soldados são necessários para cercar uma cidade? Mesmo que seja uma cidade pequena. Dotã era uma vila, não era uma cidade, né, enorme, sei lá, 100 mil habitantes, com 50 mil habitantes. Uma vila talvez com 300 habitantes, 200 habitantes, não sei. Mas quanto de um exército é necessário para cercar uma cidade? E o texto diz que ele viu soldados e cavalos e cavaleiros. Olha o que diz aqui, né? Ó Deus eterno, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Essa é outra característica, né? Pessoas sabem orar, tanto por aquele que talvez represente a ameaça, por isso a Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos, como por aquele que está desesperado pela ameaça, o seu amigo, o seu jovem, o que deveria defendê-lo. E diz aqui: o Senhor respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Ah, meus irmãos, eu com um exército de cavalos e carros de fogo, eu ia fazer um estrago naquele exército dos sírios. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque o próximo passo é o passo talvez mais perigoso e a armadilha maior que nós caímos. Porque quando nós percebemos o poder de Deus na nossa mão, quando nós percebemos que a gente tem alguma vantagem sobre aquele que está nos ameaçando, o perigo é você usar. Eu costumo falar em reuniões de encontros de casais, e eu digo aos maridos e às esposas o seguinte: não guardem munição para mais tarde. Você vai usar. Não deixe a sua arma carregada para quando for necessário. Você vai atirar.
Não tenha dúvida. Meus irmãos, Eliseu tinha à sua disposição um exército de cavalos e carros de fogo. Não era um exército chinfrim de cavalinho normal e de carrinho normal. Era um exército de carros de fogo. E como é que Eliseu utiliza esse poder incomensurável? Isso eu acho extraordinário, meus irmãos. Nós cristãos temos na nossa mão o poder mais extraordinário do universo, a capacidade infelizmente tem muito cristão que não está entendendo isso hoje em dia. Hoje a gente vê muito isso, cristãos amaldiçoando e lançando maldições e lançando isso e dizendo que os meus inimigos caem. Tinha até uma música antiga, né? Persegui os inimigos e os alcancei, e os destruí e os destrocei e cortei a cabeça deles e não sei o que. Vocês já viram essa música? Não queiram. Não queiram. A última vez que eu vi essa música numa reunião de jovens, eu saí de lá ensanguentado. Eu falei: Senhor, tira esse sangue todo de cima de mim. Que história é essa? Mas a oração de Eliseu parece ser uma oração imprecatória, porque ele diz assim: Senhor, cega estes homens. Que maldade, né? Mas que tipo de cegueira foi a cegueira com que Eliseu pediu que aqueles homens fossem cegados? Fossem cegos? Uma cegueira diferente. É uma cegueira espiritual, porque eles continuaram vendo, mas vendo apenas o que Deus queria que eles vissem. É interessante essa cegueira. Sabe por quê? Porque a cegueira era assim. Eliseu foi ao encontro deles. Quem é que eles estavam procurando para prender e matar? Eliseu. O que ele fez? Foi ao encontro deles e perguntou: a quem procurais? Eliseu. Eliseu? Tá bom. Vocês estão na cidade errada. É. Vamos lá que eu mostro para vocês onde é. Já viu o soldado agir desse jeito? Não é interessante? Ele pegou na mão do capitão, o capitão: vem comigo. E foi balançando o braço, isso eu imaginando, claro, na minha imaginação perto, balançando o braço, todo mundo, né? Onde ele levou? Para o centro de Samaria, que era o lugar mais bem fortificado. Quando não é à toa que o rei de Israel ficou atônito, ficou sem saber o que dizer: Senhor, o que eu faço? Ele entrar com um batalhão dos inimigos no meio da cidade de Samaria, o rei ficou desnorteado e disse: o que eu faço? Não sei o que fazer numa situação dessa. Se eles viessem aqui e tentassem invadir, eu saberia. Eles seriam recebidos a flechas, arcos, com soldados, com lanças, com o que for, com o que eu tivesse aqui, com pedra, com óleo quente. Naquela época eles usavam óleo quente para jogar sobre os inimigos. Mas quando Eliseu entra com aquele grupo de soldados, no meio ele faz uma segunda oração. Melhor, antes de fazer a segunda oração, ele responde ao rei de Israel. Ele diz assim: olha, você mata os soldados que você capturar. Mesmo você que é um rei, de vez em quando não sabe direito o que está fazendo, você sabe que um soldado capturado não deve ser morto. Senão ele deve ter sido morto na batalha. Se ele foi capturado, existe uma ética, existe um código. Hoje existe o Código de Genebra. Naquela época já existia uma espécie de código que um prisioneiro capturado, ele não era morto assim simplesmente. Ele era usado como moeda de troca, ele ficava preso, mas ele não deixava aqueles prisioneiros morrerem de fome. Então faz o seguinte: dá de comer a esses homens. E o texto diz uma coisa interessante, que não foi simplesmente dar um pedaço de pão seco e água morna, né? Olha aqui no versículo 20: logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Deus eterno, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Antes disso, então Eliseu foi falar com eles: não, é aqui mesmo.
Então Deus fez que os sírios enxergassem de novo. Eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu. Eu acho que Deus queria que eles abrissem os olhos, porque Ele queria que eles vissem o que iria acontecer. Devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui, e deixe que voltem para o rei deles. E olha o que o rei fez. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Você sabe que sempre que eu lia o Salmo 23, eu entendi errado. O Salmo 23 tem uma frase que diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe como é que eu imaginava essa situação? Eu imaginava os meus adversários morrendo de fome, desesperados porque eu estou sendo servido pelo próprio Deus, e eu ali sendo servido e regalado pelo próprio Deus, e eles olhando para mim assim, morrendo de inveja e dizendo: ai, eu não queria estar no lugar dele e tal. Só que eu fui estudar o texto mais profundamente, e o texto diz, não que Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários, para que os meus adversários fiquem morrendo de fome e fiquem desesperados de raiva porque eu estou comendo enquanto eles estão morrendo de fome. Não. O Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários, porque Ele quer que os meus adversários venham comer comigo. Ah, pastor, peraí. Como assim? Deixa eu achar aqui, que eu separei muitos textos, mas eu vou ler só esse, que se encontra aqui em Romanos e em Provérbios. Em Provérbios, diz assim, vamos achar aqui, Provérbios, eu tenho certeza que está aqui, viu, meus irmãos? Vamos ver primeiro de Romanos. Diz assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Esse é o texto de Provérbios que eu estava procurando. Provérbios 25, versículos 21 e 22. Isso não é coisa só do Novo Testamento, não. Está lá em Provérbios. Se o seu inimigo estiver com fome, dá comida para ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, confessar a vocês a minha maldade. Quando eu li a primeira vez esse versículo aqui, sabe o que eu pensei? Não na comida e na bebida que eu vou dar para o meu inimigo, mas no remorso que vai queimar a cabeça dele. Eu vou fazer porque eu quero ver a cabeça do meu inimigo pegando fogo. Só que o texto lá de Romanos vai repetir exatamente o mesmo versículo. Olha só. Então, vamos pegar aqui outro texto. Não precisa ser o de Romanos. Pode ser de Lucas capítulo 6, que diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhes der um tapa na cara, vira-lhe o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que vocês estão fazendo demais?
Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para que recebam de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. Assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Para resumir, saiba que Deus está cuidando de você, em primeiro lugar. Em segundo lugar, use a força e o poder que Deus lhe deu para abençoar e não para amaldiçoar. Em terceiro lugar, desarme-se, procure o que há de melhor. Em quarto lugar, dê de comer ao seu inimigo. Abençoe. Eu pergunto para vocês, dá para continuar a ter guerra depois de tudo isso? O resultado está aqui, olha. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Vocês imaginam os soldados chegando lá? Cadê o Eliseu? Senhor, não sei como lhe contar isso, mas a gente foi tão bem tratado lá. Fizeram uma festa para a gente. Olha o resultado. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Você quer tirar o melhor das pessoas? Seja o melhor para elas. Você quer que as pessoas sejam boas para você? Mostre como fazer. Porque é desse jeito que nós nos tornamos e somos reconhecidos como filhos de Deus, como pacificadores. Amém?